Boa noite a todos. Nossos votos de muita paz. Era uma manhã radiosa, bela, naquela Paris de 1857, mais precisamente no dia 18 de abril daquele ano. No Palais Royal, na livraria Tanty, estava ali, de forma discreta, nesse pequeno comércio dessa livraria, um fato que até os dias de hoje tem sido marcado como a inauguração de um novo tempo, não para apenas a doutrina espírita, mas para a humanidade. Ali se lançavam oficialmente as bases daquilo que hoje nós temos como o grande edifício da terceira revelação, o Consolador Prometido, o Espiritismo. Mas mais do que isso, naquela manhã, o coração do codificador pulsava diferenciado, porque buscando dentro das suas memórias, talvez as mais profundas, aquele que foi pioneiro, tão pioneiro, não apenas em desbravar sem os mitos, sem o folclore, sem as metáforas, os símbolos e os misticismos em torno daquilo que nós sempre tivemos a certeza interna e em todos os tempos, em todas as culturas, em todos os grupamentos humanos, a própria ciência antropológica, social prova isso, o ser humano sempre teve a noção íntima da sua imortalidade. Mas chegava, não apenas naquela manhã, mas culminando num processo decisivo para nós, enquanto alunos desse planeta bendito, o momento de inaugurarmos para a humanidade aquilo que Kardec vinha a cunhar como a maturidade. Não apenas a maioridade espiritual, mas a maturidade no sentido de já termos a condição de retirarmos os simbolismos, de retirarmos todas as fantasias, retirarmos todo o véu que cobre o entendimento de algo que é inato ao nosso coração. Não é possível que a gente vai deixar de existir. Não é possível que a morte seja a última palavra diante de tudo aquilo que nós chegamos a, pelo menos a sonhar, a ter esperança, mesmo numa vida cronologicamente breve ou não, quanta beleza, quantas maravilhas nós já podemos sentir e ver e catalogar enquanto história da humanidade. Não é possível que nós estamos regidos pela sorte ou acaso, e já é injusto, por exemplo, nós estarmos hoje vivendo e alguém, por exemplo, que viveu numa época que não tinha sequer antibiótico, vivendo, por exemplo, como alguém que não nasceu nos berços privilegiados da época, por exemplo, do Cristo, porque a estratificação social que hoje nós julgamos injusta era muito mais injusta, perversa e não muito longe no decorrer da nossa breve passagem panorâmica pelo passado, percorrendo a história. Mesmo os mais abastados, um grande rei na Idade Média, não tinha o conforto que hoje alguém que não está pelo menos na linha da miséria, mas da dignidade, mesmo com poucos recursos, tem muito mais conforto e muito mais qualidade de vida orgânica do que um potentado da época. Que azar, que sorte é esta, destinada a uma vida que só se considera pela sua expressão palpável. Vida é apenas aquilo que eu tenho e que eu percebo no próprio corpo. Com todo respeito aos mais céticos, porque numa conversa sem ninguém ter o objetivo de impor o seu ideal, a sua convicção, mas numa conversa livre de disputa, mesmo os amigos mais céticos, mais descrentes dizem: eu gostaria tanto de ter essa fé, porque
Acreditar na imortalidade é compensador. Dá-nos uma outra visão da vida, dá-nos uma outra perspectiva em relação ao objetivo de estarmos aqui. Porque eu mesmo admiro aos colegas que continuam prezando pela ética, pelo comportamento digno, pelo cultivo das virtudes morais, mesmo eles não tendo a menor convicção, pelo menos racional, de que irão continuar. Porque qual é o sentido de nós sermos, por exemplo, altruístas, solidários, sabendo que a qualquer momento eu posso dar o azar de ser atropelado, de aparecer com todos os cuidados que eu venho tomando com a minha saúde, mesmo praticando exercício, cuidando da minha dieta, mesmo cumprindo as leis, sendo não um ser bonzinho, mas um cidadão correto, como nós temos a mãos cheias. Porque não nos enganemos, a maldade existe sim, mas não como existência própria, mas como escolha individual e coletiva de nós que escolhemos deliberadamente não seguir determinados ordenamentos. Não só os humanos, como aqueles que são realmente transcendentais, mas estão em a natureza, estão em nós. A maldade, ela é excepcional no sentido daquilo que é a grande maioria, não seres iluminados. Mas aquela maldade criminosa perversa, ela é a minoria, mas a minoria faz um estrago. Porque se, por exemplo, no nosso Brasil, nós temos em torno de 200 milhões, acho que já passou disso, né? Vamos lá que a gente chegue perto dos 300 milhões de habitantes, mas que sejam 200. Vamos supor que 10% da população seja perversa. 20 milhões é muita gente ruim, né? Criminoso. Ainda assim é minoria, mas fazem um estrago. Porque o bem, ou aqueles que se colocam nesse grande conjunto, nós ainda somos muito tímidos. O mal é muito ousado, o mal é atrevido, o mal faz muito barulho. Não que os chamados bons, se é que nós podemos nos chamar de bons, mas se nós já nos entendemos não como criminosos, não que nós devamos usar os mesmos instrumentos, né, retumbantes, barulhentos do mal, mas que não sejamos tão passivos, não pacíficos, que é diferente. O pacifista, ele é ativo, ele é lutador, só que ele não usa as armas da violência para garantir a paz, porque já é uma incoerência. Não houve maior guerreiro nesse sentido do que o próprio Cristo, que sempre empunhou, pelo jeito de ser, quem já era, a própria paz ambulante. Mas nunca tergiversou, nunca pestanejou, nunca abriu mão de vivenciar, de dizer e viver os valores universais que nós até hoje reverenciamos. O coração de Kardec estava mexido, porque procurava, não apenas nos seus registros atuais, mas tentar entender a grandeza daquilo que ele estava relacionado, envolvido, comprometido. A importância desse trabalho, não para a formação de mais um movimento religioso, por mais honesto e legítimo que seja, porque está sabido que os movimentos religiosos são feitos por nós. E nós, variando de época para época, nós somos muito ainda imperfeitos e oscilamos. Ainda buscamos Deus, mas com um pezinho. Como diz um amigo meu, buscamos Deus abraçados com o diabo. É uma expressão engraçada, né? No sentido de termos essa contradição, essa incoerência de quem deseja a luz, mas ainda se compraz nas trevas. É um processo normal daqueles de nós que, ao longo do tempo, no uso do livre-arbítrio, foi fazendo escolhas que cunharam o ser que somos. Porque o que nós somos é muito mais do que a matéria que nos reveste, o próprio corpo e as expressões dos quais nós tangenciamos com aquilo que hoje nós já sabemos que é energia condensada, porque a matéria propriamente dita é questionável. Nós somos aquilo que nós sentimos, nós somos aquilo que nós elaboramos não só pelas circunstâncias, as educações, os sistemas de crenças e os componentes da influência material pela herança genética, sim, mas nós somos a conquista de várias e várias e várias outras experiências, do qual esse espírito que sou
sempre viveu, desde a sua criação. Naquela manhã, Kardec compunha mais uma nota para essa grande sinfonia que é o Cântico da Imortalidade, como a nos lembrarmos Deus, as suas criaturas na Terra, no processo de evolução, vós sois imortais. Tendes a imortalidade, a eternidade pela frente, vivei de forma compatível com esta grande graça, a grande graça, o dom da vida. Não temeis, não temais a morte, porque a morte, do ponto de vista físico, é apenas o cessar da vida biológica que se transforma e volta ao próprio meio que envolveu o espírito, a chama eterna que és. Nós vamos continuar a viver. Ninguém aqui, de fato, vai morrer, mas nós vamos desencarnar. Em determinado momento, a roupa que você guarda hoje no guarda-roupa, que cuida com o maior prazer, às vezes nós somos tão apegados àquele tipo de vestimenta que a gente tem uma certa relutância. Homem, então, nem se fala, né, gente? A gente pega e a mulher fala assim, não, você não vai mais usar isso aqui não, pelo amor de Deus. Chega, já está furado, filho. Nessa hora elas chamam a gente até de filho, né? Para poder dizer da autoridade, do amor, né? Não é bacana não, viu, mulheres? Não comece a chamar de filho não, porque daqui a pouco eles vão encarar vocês como mães. Aí vocês estão no sal, você já dá trabalho como marido, se vira filho grande, fica complicado. Mas aí elas falam, chega, essa roupa não dá mais. E a gente, no sentido de sermos, não, sou despojado, não, é apegado mesmo. E de repente a gente toma um susto que aquela camisa mais gostosa para dormir, de repente virou pano de chão. Eu não conheço esse pano. Não era. E foi aquela camisa que você adorou. Mas ela também tem data de validade porque ela é constituída de uma matéria. E tudo que é material é impermanente, é transitório, é importante, mas não é essencial. O que é mais importante? Quem veste a roupa ou a roupa? Então quer dizer que a gente não cuida da roupa? Cuida da roupa. Inclusive valoriza. Né? Toma cuidado para não... Né? Se é uma roupa que não é destinada para uma aventura na floresta, a gente não, é roupa de sair, essa aqui é roupa de trabalhar. Tem roupas e roupas. Mas por mais que a gente tenha cuidado, chega uma hora que aquele tecido não aguenta. Ele vai para uma outra utilidade. A gente descarta. Não é para dar para caridade não, porque a roupa que não te serve, ela não deveria servir também para os pobres. Coisa absurda, né? Aqui, graças a Deus, só tem irmãos, né, a caminho da purificação. Não tem gente que faz esse tipo de coisa. Eu vou dar lá para o pessoal do irmão Estevão, lá para o pessoal da SODEC, porque não presta mais, tem que dar para os pobres. Não presta mais. O pobre é o quê, gente? Às vezes você não quer mais usar, está tudo bem. Mas a gente fala, não, mas ainda pode servir, está inteira, está em condição. Mas se até a roupa, as coisas que nós prezamos, que tem às vezes incluída nela um valor sentimental, elas têm o seu tempo. A minha vestimenta também. Mas não só a expressão material por si só. Tudo é nessa experiência material. Porque às vezes a gente se esquece que somos espíritos numa experiência material e não matéria numa experiência transcendental. Não, nós não somos matéria. Temos que cuidar do corpo. Mas de repente a doença chega, uma limitação, a própria idade, tantas outras questões que vão nos alterando, modificando. E se nós tivermos essa ilusão de, mesmo sabendo que somos imortais, a nossa identificação principal é com o corpo, o sofrimento em relação ao amadurecimento do corpo, a velhice do corpo, ele é mais difícil para a gente encarar. Quantas pessoas não estão aceitando o envelhecimento, mesmo em bases naturais? Não aceitam. Uma coisa é você tomar conta, né? Usar um creminho. As mulheres, então, têm uma lista enorme de cuidados que a gente não pode reclamar, homens.
Às vezes tem um excesso. Bom que cuide, mas chega uma hora que passa do limite. Quem é que sabe que passou do limite? O bom senso, cada um sabe. E começa a ficar revoltado porque não está nunca bom. E de repente, quando olha alguém mais jovem, fica com inveja. Porque esqueceu de que a verdadeira juventude precisa ser cultivada dentro de você. Mas, avaliando o que Kardec devia estar sentindo, porque é uma ousadia de nossa parte, mas muito feliz. Porque na sua condição de extrema humildade, chegou a dizer para o Espírito de Verdade, que não se considerava sequer digno de tamanha tarefa. Ele queria trazer um contributo, que aliasse os seus aspectos científicos, sim, porque toda a estrutura da revelação espírita é calcada na observação dos fatos que se repetiam sob determinadas leis que foram observadas como princípio metodológico científico, partindo da observação dos fenômenos para se deduzirem as leis. E o grande laboratório de experimentação para uma ciência nova, que requer instrumentos novos, foi o recurso da mediunidade, palpável, mais do que comprovado, independente de haverem até nos dias de hoje gente que faz o quê? O embuste, o engodo. A enganação sempre vai existir, mas do fato de que alguém rouba e que alguém ilude e que alguém faz por enganar, não significa que aquele conteúdo em si é sempre objeto da nossa negação, por existirem aqueles que falseiam a comunicação legítima entre planos da vida, não é entre vivos e mortos, planos de vibração diferenciada de estados da energia ou da matéria, por assim dizer, dos quais são tão sutis que o nosso instrumento material não consegue perceber, assim como hoje a ciência mostra. Estamos todos com esse aparelhinho por aqui. Alguém vê as ondas? Alguém vê, enxerga as ondas do rádio, do telefone, dos dados? Alguém enxerga o próprio oxigênio? Mas está aqui, presente. Hoje está mais difícil acreditar no que é possível ser feito, por exemplo, com inteligência artificial, do que não acreditar em espírito, que somos. Então, não estamos aqui apenas para falar das provas da imortalidade, porque nós não precisamos mais fazer isso, até porque respeitamos quem não quer acreditar, é uma escolha, não tem importância. Mas a questão é, se somos verdadeiramente imortais, se nós não vamos deixar de viver, o corpo deixa de existir, vem outras perguntas que a doutrina espírita se propõe, junto com os espíritos, a responder, e que está lá no edifício da codificação. Começou com 500 e poucas perguntas, e na segunda edição, em 1860, para as 1019 perguntas, ou 1018, com a que complementou por um erro de edição, que assim se manteve. Perguntas que estabelecem se eu existo e vou sobreexistir, de onde vim, como fui criado, quem fui criado, qual é o meu objetivo, para onde vou, se já vivi, qual é o objetivo da minha existência, qual é o objetivo, inclusive, o porquê do sofrimento, das dificuldades. Muda o panorama. E se nós estamos aqui para repensar a nossa vida sobre o padrão da imortalidade, ela tem um sentido. O Espiritismo vem a seu turno não para poder criar mais um movimento, onde indisfarçadamente nós já fizemos isso em tantos outros movimentos religiosos, com o pressuposto de auxiliarmos através da religião a conexão com a força divina, o Criador. A gente utilizou todos os meios da religião, os paramentos, os rituais, os códigos, mas no fundo não disfarçávamos a nossa sanha de poder, de domínio das pessoas, de manipulação de consciências para a satisfação dos meus desejos absolutamente carnais, os nossos excessos sensuais, sensuais não do ponto de vista apenas sexual, sensual das sensações materiais, sensação do poder, do controle, da posse. O Espiritismo vem de novo cantar
somos imortais. Temos um propósito. A vida difícil, as restrições, as dificuldades no próprio corpo, elas cumprem um papel. As vicissitudes, as adversidades não são mais punições, mas sim experiências, circunstâncias tais quais uma escola propõe a um aluno. E daí a necessidade de entendermos os mecanismos que regem a natureza, e como eu faço parte da natureza, eu preciso entender que a lei divina e a lei natural são a mesma coisa. Que ao mesmo tempo que eu preciso entender as relações que se estabelecem com o meio físico, as ciências materiais, a ciência do espírito tem sido absolutamente relegada não ao segundo plano, mas ao quinto ou último plano. Eis o problema dos dias atuais e que se avança ainda como necessidade e do paradigma que nós ainda não vencemos, que é uau! Nossa evolução intelectual tem sido um desassombro para todos nós. A evolução científica, principalmente nos últimos 200 anos, se nós regredirmos 200 anos e entendermos como era a ciência e a tecnologia, houve um salto que em 2000 anos a gente não vê. Mas há uma acumulação de desenvolvimentos dos quais nós hoje conseguimos conquistar a manipulação do universo subatômico. Conseguimos gerenciar e gestar a energia atômica, mas não conseguimos participar de uma gestão de um problema dentro dos nossos lares de relacionamento. Conseguimos fazer com que desenvolvêssemos recursos tecnológicos que nos levem não só à Lua, mas que estamos desbravando o universo com lentes poderosas e com satélites que já nos mostram um universo que é mais do que infinito. É infinito e absolutamente fantástico, revelando a cada ano com as pesquisas mais e mais e mais sistemas, mais e mais estrelas. Já temos um número de trilhões de galáxias. A Terra, cada dia que passa, parece mais ainda, não só um grão de areia, mas como um corpúsculo de uma célula diante de todo o universo infinito. Diante de tamanha grandeza, de tamanha perfeição, não tem como nós não apontarmos para uma inteligência suprema que está por trás de toda essa criação, e é uma inteligência suprema, absolutamente perfeita, nas suas expressões de justiça, nas suas expressões de amor. Então, todas as convulsões que hoje eu perpasso, o meu coração aflito, quantos aqui agora estão vivendo, ou se já não viveram, dramas em que eu não tenho nenhum problema de saúde, mas de repente me sinto tão infeliz, me sinto com medo, me sinto inseguro, me sinto infeliz, porque alguém que eu amo de repente não me corresponde, está me abandonando ou já me abandonou, ou alguém que eu tanto amei ou continuo amando está se despedindo ou já se despediu e a desencarnação, a morte levou. E por mais que a gente entenda que vamos continuar vivendo, essa dor é real e legítima e nós estamos passando. E como é que eu consigo lidar com isso? Porque sempre tivemos esse problema que nos machucou, o problema de nos despedirmos, o problema da morte, que a imortalidade resolveu, mas nós não apenas temos que encarar que somos imortais no sentido de aprendermos isso intelectualmente, já o fizemos, mas aceitar no coração e entender que, apesar de eu saber que vou continuar existindo e que minhas afeições, os meus amores também vão, a dor, ela é impossível de não ser sentida. É claro que ela nos atinge, e isto é natural e normal. O grave problema, do qual Jesus se torna o portador da esperança, assim como Kardec revive o portador do primeiro cântico de imortalidade mais alto, foi o próprio Cristo. E se não enxergarmos isso nele, todos os seus emissários em todas as culturas, em todos os campos, sempre cantaram o hino da imortalidade.
está presente nas tradições védicas da Índia, está presente no berço da filosofia socrática também, e dos pré-socráticos, sempre sempre com uma parte da verdade, mas é Jesus que consubstancia e que liga tudo isso e que o Espiritismo vem a seu tempo recuperar, não ter a ousadia de dizer que somos os donos da verdade, porque isso é um erro do movimento espírita, não do Espiritismo. O Espiritismo é a verdade, não o Espiritismo enquanto religião, o Espiritismo enquanto revelação. Porque o mesmo Kardec diz que o Espiritismo existe desde sempre. Quando ele fala isso, ele não está falando de centro espírita, ele não está falando de federação espírita, de federação internacional, ele não está falando de mesa, reunião mediúnica, ele está falando dos princípios que o Espiritismo é, princípios que estão na lei natural. Então, não é a doutrina espírita que inventa espírito, não é a doutrina espírita que inaugura, na manhã de 18 de abril, o umbral, ou o nosso lar, como se fossem as únicas duas instâncias espirituais no mundo. Eles são apenas um exemplo da grandiosidade, da infinitude de moradas na casa do nosso Pai. Como assim disse Jesus? O Espiritismo não inventa a mediunidade, ela sempre existiu. Então, o Espiritismo, enquanto lei natural, se é revelação divina, sempre houve Espiritismo. Mas nós só o enxergamos e só podemos compreender um pouco mais. E veja bem, tenhamos a humildade. Nós ainda entendemos muito pouco da doutrina espírita. Quem diz que já esgotou o livro dos Espíritos, que já está querendo uma novidade além do Evangelho, eu digo aquilo que Emmanuel disse para o Chico quando alguém falou que Kardec já estava ultrapassado e que o Evangelho já tinha caducado. E Emmanuel disse para o Chico, diga a ele que vai caducar no dia que a Terra inteira vivenciar o Evangelho. Aí nós teremos alguma novidade, porque como nós somos infinitos e imortais, o conhecimento é infinito. Tem muita coisa ainda para a gente aprender, mas nós ainda sabemos muito pouco, muito menos conhecemos e muito menos ainda, não me queiram mal, estou apontando para mim, tá? Se tem espírito superior puro aí na plateia, me perdoe, inclusive eu não devia nem estar falando, vocês deviam estar aqui no meu lugar. Mas hashtag estamos juntos, com as mesmas dores, com os mesmos desafios, porque esta é uma escola, mas não uma escola para nos ensinar como é que ganha o seu milhão até os 30 anos. Porque antes era 35, agora quem não consegue ganhar o seu primeiro milhão até os 30 já é um loser, não é isso? Que estão ensinando para a gente? Porque os meninos estão ganhando fortuna até com 19, 18 anos, então a gente já entra na vida com aquela pressão, às vezes direta ou indireta, daqueles que nos amam, de você tem que vencer na vida. O Espiritismo não faz apologia da miséria ou da não prosperidade material, mas muito cuidado quando a gente insere de forma direta ou indireta nas mentes nossas e daqueles que nós amamos, dos nossos tutelados, de que apesar de nós sermos espíritas, o Espiritismo serve lá na SODEC, naquela reunião agradável que a gente vai dar uma descarregada, toma um passe e depois vai para a verdadeira vida, que é um engolindo o outro para ver quem é o vencedor. Muito cuidado. Porque o próprio Cristo disse, nós deturpamos a sua mensagem, ele nunca fez apologia da miséria. Pelo contrário, ele surpreendia os próprios discípulos quando se sentava com aqueles considerados de má vida, publicanos riquíssimos, mas que ele enxergava no coração a vontade de ali mudarem de vida, não para poderem dizer, dinheiro não presta, vou me livrar de tudo, mas para poder entender que toda riqueza tem um propósito além dela mesma, porque o dinheiro por si só não faz mal a ninguém, pelo contrário. O próprio corpo que nós utilizamos, a beleza física, todos os potenciais materiais podem estar a serviço do bem, mas não só do meu bem. Porque esse é a grande chaga nossa, é o egoísmo. E o egoísmo não é nós não cuidarmos de nós mesmos, porque nós temos obrigação com nós mesmos, porque a lei maior está resumida em 3 aspectos. O amor a Deus acima de todas as coisas. Mas como é possível amar a Deus se eu sequer me amo? E como é que eu posso amar a Deus
odiando a sua criação, no sentido de odiando, inclusive, os outros filhos deles, porque vou dar uma notícia para vocês. Até o povo que nós dissemos que odiamos são nossos irmãos. Durma com isso agora. Até aquele que você vai na rede social para esculhambar todos os dias, aqui ninguém faz isso, graças a Deus, porque a nossa militância política, ela não se separa do nosso comportamento evangélico, né? Evangélico no sentido lato sensu. Não é isso, gente? Vocês não fazem isso, né? Vocês não xingam o candidato que vocês não gostaram, né? Que perdeu, né? Ou não xinga, né? O esquerdo ou da direita, que não tem esse problema não, né? A gente pode não concordar, a gente pode até se indignar com as atitudes, mas a gente olha para eles, vocês não chamam eles de meus irmãos? Vocês não fazem prece para eles, para os adversários? Pois é, se alguém ficar com raiva de mim, não fique, que a receita é de Jesus. Porque foi ele que cunhou o seguinte termo: ouvistes o que foi dito, amai os vossos inimigos e odiarei os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Porque se só fizerdes o bem a quem lhe faz o bem, que mérito tereis nisso? Fazei como o vosso Pai que estás nos céus, que faz o sol brilhar para os justos e para os injustos, a chuva para os bons e para os maus. E a gente fica achando que Jesus é uma história de boa para a gente contar na palestra, mas a gente prefere ele ainda crucificado. Nada contra lembrarmos da sua paixão, mas a mensagem da cruz deveria ter uma implicação muito maior para nós, porque nós estamos adorando a imagem de um Cristo crucificado e esquecemos que ele ressuscitou no terceiro dia e que na sua própria paixão ele quis dizer da necessidade do sacrifício do nosso orgulho, da nossa incapacidade que nós temos ainda de podermos amar mesmo aqueles que não professam as minhas ideias políticas, mesmo aqueles que não professam as minhas filosofias de vida ou minha religião. Porque é isso que tem causado as nossas convulsões, as nossas aflições. Elas não têm origem numa determinação divina de dizer viver é sofrer. Esta é uma escolha nossa. E se hoje você se enxerga padecendo no meio hostil dentro da própria família, e você hoje tem consciência de que é uma pessoa fraterna, é uma pessoa dócil, bondosa, não se sinta injustiçado, porque você não está ali, porque Deus está te castigando. Porque se hoje você não vê razão para sentir todas as dificuldades nas relações afetivas, tem gente que diz assim, eu tenho um dedo podre para homem. Gente, mas eu tenho um dedo podre para mulher. Eu não dou certo nos meus relacionamentos, porque Deus me castiga. Vamos estudar a doutrina. Vamos ver se isto realmente é condizente com a bondade de Deus. Se isso é condizente com a misericórdia divina, então não pode ser uma determinação do destino. A razão nega esse tipo de coisa. É uma injustiça. Então, quais são as causas das nossas aflições? Tem as causas atuais, porque se você vai compreendendo pela própria necessidade, pelo próprio instinto de questionamento, até mesmo físico, porque toda experiência física ela diz respeito a um aprendizado espiritual, porque vai haver um dia que você não vai mais reencarnar em corpos como esse. Vai haver uma situação que você não vai mais precisar reencarnar e vai ressurgir como Cristo no terceiro dia, com o seu corpo, vamos usar assim, espiritual incorruptível. Paulo, nas suas epístolas, fala isso, mas a gente vai para as discussões exegéticas, onde muitas das vezes está presente muito mais o nosso orgulho, a nossa vaidade em ter razão. Jesus nem parou para isso. Aquele que quiser vir a mim, ele ainda falou não, tem que vir não. Ele não falou tem que vir não. Aquele que quiser vir após mim, ou seja, uma expressão, aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz. E ele falou isso antes da crucificação. Porque a cruz era um elemento de sofrimento humilhante naquela época. Degradante. Não era só ser condenado à morte. Era ser exposto ao ridículo, como aconteceu. Se ele, o maior de todos entre nós, passa por isso, não é possível que a gente vai ficar preocupado com a dor física de Jesus, porque isto não o incomodou.
a ponto de, na cruz, testemunhar aquilo que já sabia que ia acontecer, diz assim: Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Porque se nós tivéssemos a consciência dos propósitos elevados do qual ele se fez portador, mesmo sem ainda termos um coração generoso, pelo menos por exercício de consciência, nós não estaríamos na criminalidade em todos os seus níveis, mesmo os níveis mais perversos. Mas nós preferimos dar vazão aos nossos instintos primitivos, porque não queremos educar, porque somos aqueles que querem a luz, mas ainda sentem um prazer em chafurdar na lama. E se nós não conseguimos mergulhar dentro de nós, para enxergarmos não apenas as nossas tragédias sentimentais, emocionais, porque muita gente diz: eu não quero fazer a tal reforma íntima que vocês tanto falam no Espiritismo. E eu pergunto por quê? Porque para fazer reforma íntima eu tenho que fazer um diagnóstico e eu não estou a fim de descobrir o que está ruim. Porque na hora que eu descobrir eu vou ser forçado a tomar uma atitude. É por isso que homem em geral, desculpa amigos, a gente não gosta de ir no médico. É porque a gente é muito racional nessa hora, né? Por que você não vai no médico? Porque se eu for, ele vai achar alguma coisa. E se ele achar, pronto, estava tão bem agora, é só ir no médico que eu vou ficar doente. Não é um raciocínio esquisito, mas a gente faz isso dentro de nós. Não só em relação à própria saúde física, porque isso está até mudando, graças a Deus, porque hoje temos mais homens fazendo check-up. Olha que maravilha! E o que é o check-up? É um processo preventivo. Então eu vou buscar me conhecer, conhecer o meu corpo. As mulheres dão um banho nisso, né? Se tocam, se veem para poder checar como é que está, não só da aparência, mas da saúde. O autoestudo, o autoconhecimento que está muito só na parte corporal. E Jesus veio a seu tempo igual Kardec e os Espíritos dizer: você é imortal, o universo é infinito, mas infinito é você. E existe um universo infinito em você, do qual você não conhece sequer a ponta do iceberg, que é você. É necessário que tenhamos a coragem, porque estamos tendo a coragem de ir para Marte, desenvolvemos altas tecnologias, mas não temos o menor tato para poder gerenciar ou para entender o que acontece com o meu sentimento, com as minhas emoções. E hoje o quanto nós temos visto nas redes sociais, naquelas pessoas preocupadas, porque tem os oportunistas, mas há também muita gente séria falando: gerencie as suas emoções. Não é? Temos gente que está dedicando a vida. Divaldo Pereira Franco, que merece as nossas preces, porque estava bem adoentado, e eu já estava vendo na rede social todo mundo se despedindo dele. Me lembro dele falar assim: pô, se você está despedindo, o que foi? Você vai desencarnar? Ele falava isso para a gente. Porque eu chegava para ele, nas poucas vezes, nas últimas oportunidades que tive, foram raras, Divaldo me deu um último abraço, ele brincava: você está aí desencarnando, Maurício? Eu não estava sabendo, não é? E não porque ele não quer desencarnar, não é isso. Como ele diz, e também disse o Chico, ele não tem pressa. Aliás, não tem o menor medo. E todo o seu trabalho, se nós observarmos, vemos que o grande trabalho, inclusive, de vários espíritos, mas se a gente pegar o cerne da obra psicográfica, porque a obra de Divaldo é muito mais do que ele psicografou, é a própria vida. E nós não estamos endeusando a figura do nosso amigo, tá, gente? Para depois alguém não ficar, ficou endeusando Divaldo. Não tem nada a ver, não. Nós respeitamos o exemplo de disciplina de vida dele. Veja um trabalho de Joana de Ângeles, se não é o que? Da psicologia espírita, vamos assim dizer, para mostrar, sabe o quê? O cuidado nesses nossos tempos. Por que será que grande parte dessa obra foi dirigida ao quê? Aos processos dos transtornos mentais. Será coincidência o que nós estamos vivendo nos dias atuais? As pandemias de depressão, de ansiedade e de vários outros transtornos que sequer tinham um nome. Porque o nosso adoecimento mais sério está onde? Aonde nós relegamos o cuidado. Porque nós estamos ensinando as nossas crianças a fazerem cálculos de NASA. Mas o menino não é capaz de resolver um conflito com um coleguinha da escola. E o pior, o pai é chamado e se descontrola. Vocês não têm nada a ver com isso, desculpa, gente. Eu estou falando para o pessoal, né, de outros bairros. Aqui, graças a Deus, nós não temos esse problema. Nós não sabemos dar conta de o que sentimos. E mais ainda,
Por que sentimos dessa forma? E não é para se sentir culpado, é porque a primeira coisa que eu tenho que fazer é diagnosticar, porque eu esqueci quem de fato eu sou. Eu ganhei o endereço da Lua, dos outros continentes galácticos, mas perdi o endereço de mim mesmo. E se perdi o endereço de mim mesmo, eu também perdi o endereço da comunhão com Deus. Porque estamos dizendo outra mentira. Além de dizerem para a gente que a gente vai morrer, estão querendo negar quem? A sociedade como um todo. Os espíritos adoecidos, encarnados e desencarnados, que se unem por tanta frustração dentro, querem fazer com que a gente desacredite que existe bondade, que existe evolução, que existe saúde, que existe Deus. Nos desconectamos de nós e nos desconectamos de Deus. E por isso nos amamos pouco. Mas temos muita vaidade, que é diferente. Temos muito apego a coisas e pessoas. Eu não amo meu filho, eu amo a posse do meu filho, porque se o meu filho vai embora ou desencarna, eu não aceito. Uma coisa é sofrer, outra coisa é doer e sentir a saudade, outra coisa é não aceitar. Uma coisa é eu amar o meu corpo, outra coisa é quando eu tenho uma doença que legitimamente me faz com que eu me movimente. Eu preciso buscar um médico, eu preciso buscar todos os tratamentos, mas acima de tudo eu tenho que entregar a Deus, a uma força que é superior a tudo, que não erra, porque não há injustiça daquilo que acontece comigo. Está faltando essa fé, que é mais do que crença, confiança de que nós não estamos regidos pelo acaso. Não é apenas a lei da física e da química que rege as nossas vidas. Existe uma lei chamada lei de amor, que está sendo ridicularizada pelos meios pretensos filosóficos e científicos, porque nós fizemos da religião esse palco de absurdos durante todos os tempos. E mesmo agora, com o contributo do Espiritismo, falar em Jesus, é necessário, assim, alguém dar um risinho. Vamos respeitar, né? Mas pobre coitado, ainda acredita nessas coisas que a religião é o ópio do povo, não foi o que foi dito? Porque foi utilizado assim, mas a religiosidade, não. A espiritualidade, não. E hoje os meios acadêmicos, as associações médicas, psiquiátricas dizem: estudai espiritualidade e saúde, porque é indissolúvel. E está faltando pouco para que a própria ciência, a psicologia, aceite a realidade do espírito imortal, para que a gente mergulhe ainda mais profundo nos nossos dramas. Mas há situações que nós já somos convidados para fazer esse mergulho. Então, o grave paradigma a ser vencido não é o de aceitarmos que somos imortais, mas sim de pautarmos as nossas ações como espíritos que não vão morrer e que têm um propósito. E entendermos que o nosso bem-estar psíquico e emocional e espiritual é o que determina todo o resto. Não foi à toa que Jesus, em várias ocasiões, deixou bem claro: o reino de Deus não vem com as aparências exteriores. O reino de Deus, que foi esta a missão dele, edificar o reino de Deus no coração dos homens. O reino de Deus está dentro de vós. O primeiro a inaugurar a psicologia, Jesus. Toda vez que nós falamos em reino, tremíamos, porque parecia que ele ia dominar, porque ele tinha poder para isso. E ele dizia: meu reino ainda não é deste mundo. Que reino? É onde impera, porque é aqui dentro, e não é dentro, estômago, órgão, é o que é você. Porque, veja, faz toda a diferença. Eu posso estar muito adoecido do corpo, mas quando eu vou me trabalhando as minhas emoções, acalmando, porque é natural termos medo diante de uma doença, é natural termos medo quando perdemos um emprego, a instabilidade financeira, é natural, mas ao mesmo tempo a gente para e pensa: tá bom, aconteceu. Isto é aceitação, isto é resignação, como Jesus falou, isto é humildade, isto é fé. Não é negar o problema, é dizer: ok, e agora? O que eu faço com isso? Se é um problema de saúde,
Quais os recursos que eu tenho na mão do ponto de vista da saúde física? Ok, vou atrás. Porque resignação não é dizer que se faça em minha vontade de Deus. Aí senta e espera a morte chegar. Isso chama-se suicídio inconsciente. Isso chama-se ociosidade. Isso chama-se preguiça. Isso chama-se orgulho. Porque a baixa autoestima tem na sua base, me perdoem meus amigos, orgulho. Porque eu sou tão vítima, por que comigo? Nós não se sintam assim, porque eu também me sinto assim às vezes. O grave problema é nós não prestarmos atenção e acharmos que isso é possível se eu for para dentro de um set terapêutico. É claro que nós devemos percorrer e buscar o atendimento psicológico. Ele é louvável, devemos fazer até para não ficar pior. Mas por falta do exercício, por falta da prevenção, do cuidado em dizer aquilo que Santo Agostinho, lá na doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, diz, quando Kardec pergunta, né, qual é o meio prático de nós vencermos, né? De nós vencermos todas as nossas fragilidades, os nossos problemas. Conhece-te a ti mesmo. Isso é mais antigo do que o próprio cristianismo. Jesus, na Páscoa, ressignifica algo que já em Moisés, na Páscoa judaica, porque a Páscoa judaica, a Páscoa significa Pesach. Se a pronúncia não estiver certa, depois vocês me corrijam. Que, traduzindo, significa pular. Porque naquela 10ª praga, né, na história mosaica, para a libertação do povo hebreu do Egito, que é simbólico, porque nós continuamos presos à morte em vida. Somos escravos. De qual Egito? O Egito dos nossos vícios, das nossas paixões, das nossas intolerâncias, da nossa mesquinhez diante da grandeza da vida, apenas pensando na satisfação imediata dos meus prazeres que precisam ser atendidos num nível normal. Mas nós sempre excedemos e é por isso que sofremos. Sofremos pelo excesso na gula, sofremos pelo excesso na sexualidade, que é transviada, sofremos pelo excesso nas relações, porque nós não bastamos amar, nós queremos controlar, nós não conseguimos amar se o outro não nos amar de volta. Não é amor, ainda é barganha, é um amor eros, não é sequer um amor filos, nem o ágape. Mas estamos num processo. Essa identificação, não precisamos ser teóricos, nerds, nem espíritas, nem intelectuais. É necessário aguçarmos a nossa sensibilidade, porque o Evangelho pede não apenas pensarmos no que Jesus disse, é necessário repensarmos a forma de sentir. Como eu sinto a vida? Por que eu sinto assim? Por que de repente, durante um dia, eu estava tão bem e comecei a ficar péssimo? Ah, são os espíritos. Pode ser influência espiritual, mas nós esquecemos o que é o pensamento. Porque nós intercambiamos, de repente, uma onda de medo, de insegurança à toa. E eu sintonizo, em vez de eu estar no comando, eu me deixo levar pela boiada. Porque eu abdiquei da gestão de quem eu sou. E o que eu sou é o que eu sinto. São as minhas elaborações. Quando eu sentir medo, eu preciso... Por que eu estou sentindo tanto medo? É legítimo o meu medo, então eu acolho. Mas eu acolho como acolho uma criança que tem medo e que diga, ok, eu entendo porque você tem medo, mas está na hora da gente fazer o que com isso? O que eu posso aprender com essa doença? O que eu posso aprender com essa perda? Porque há sempre uma lição na raiva, na tristeza, que nos convidam a elaborar algo. Não que vai deixar de doer, mas você não vai prolongar, você não vai cultivar algo que depois do seu primeiro momento tem feito os estragos e todas as decorrências dos transtornos mentais que nos afligem. A imortalidade é mais do que saber que nós não vamos deixar de existir. Ela nos abre um outro continente, o continente da vida real, para que a gente possa ressignificar os problemas. De repente a gente faz de vários momentos da nossa vida, às vezes minutos, horas, dias, meses, anos, batendo a cabeça porque a gente não aceita algo que de repente, quando a gente ressignifica, a gente vê, mas isso era uma bobagem. E eu travei tanta questão, eu gastei tanta energia, eu gastei saúde, eu gastei a oportunidade, eu gastei o tempo de me reciclar, retemperar as minhas atitudes a partir de um processo em que eu me vejo. Nós estamos encerrando, mas é necessário a gente fazer
algumas últimas pontuações. Santo Agostinho, antes mesmo de Kardec, por isso não é à toa essa comunhão entre esses vários espíritos que estão trabalhando em solidariedade em nome do Cristo, muito mesmo antes da própria vinda dele. Santo Agostinho, ainda encarnado, cunhou uma frase mais ou menos nesses termos: conhecer-me, conhecer-me, conhecedor de mim mesmo, tal qual tu me conheces. Ou seja, ele quer se conhecer, mas não é de qualquer jeito, é do jeito. Qual era o objetivo? Que Deus me conhece. Porque o autoconhecimento, o autoencontro, pede que a gente faça uma viagem não só para descobrir aquilo que eu tenho de encrenca. Por isso a gente tem medo de poder se pesquisar. Mas você acha que você só tem encrenca? Você acha que você não tem coisas boas? Então Santo Agostinho fala para que você possa conhecer não só quem você é e que você não é só trevas, você é luz. Como é que eu posso fazer um planejamento de uma reforma se eu não identifico os pontos negativos e os pontos positivos? Porque numa reforma eu não jogo o edifício no chão. Uma reforma eu aproveito o que está bom. Como é que eu vou fazer isso se eu não estudo o edifício? Então como é que eu posso manter o que é bom se eu nem sei o que eu sou bom porque eu sou humilde e não vou falar? Não, isso não é vaidade, é saber quem você é. E humildade não é você pensar ser mais do que é, nem que ser menos que você é. Humildade é você saber quem você é, com as suas dificuldades e com as suas características boas, porque você precisa saber delas para botar para jogo. Isto é o brilhar a vossa luz, não é brilhar vaidade. Mas não é só conhecer o que você tem de bom, não é só conhecer o que você tem de ruim, é você ter a certeza de que você tem que conhecer os seus potenciais. E sabe quem conhece potencial é quem ama. Como uma mãe que olha o filho, ele pode ser um criminoso, e ela vira para o juiz e fala: ok, ele não é um criminoso, ele está no crime, porque ele é meu filho. E todos nós somos filhos de Deus. Será que a gente já parou para perceber os potenciais que nós temos? Os anjos que nós ainda poderemos ser, ou os arcanjos? Tanto de coisa boa que nós temos em semente, porque somos filhos de Deus. E fomos criados com o seu DNA divino. Enxergar e buscar essa conexão me alegra, me dá esperança de sobrepor-me às dores tão pequeninas. Não é que elas não existam, mas aí eu já olho para elas, essa dor se torna menor do que eu a dimensionei, porque eu entendo a imortalidade como algo que aponta para o eterno que eu sou também. Isso não é só palavra de efeito. Por isso a Páscoa, que é Pessach, pular, porque o anjo da morte iria pular as casas que estavam marcadas com sangue nas portas, nos umbrais das portas, daqueles que tinham seus primogênitos. Então a Páscoa significa também vencer a morte, a libertação. Jesus também, na sua Páscoa, vence a morte e nos diz viver em abundância. E o Espiritismo, junto com Kardec de novo, na humildade da livraria da Anti, no Palais Royal, abre para que nós introjetemos no nosso coração esse estudo precioso de nós mesmos, porque na Revista Espírita ele disse isso, que não seria chamado só de Revista Espírita, mas de Jornal de Estudos Psicológicos, numa época que sequer havia sido cunhado a psicologia. Para a gente encerrar, dá para uma poesia ainda? Vamos ler para a gente finalizar, mas essa é a esperança para todos nós. Essa é a lição da imortalidade, tendo como Jesus esse guia, que não esteve só naquela época, ele esteve antes mesmo do planeta, continuou a gerir ele, está gerindo os nossos corações, mas é necessário identificar em Jesus aquele que é o porta-voz de Deus para todos nós, para através dele conectarmos com o divino que há em nós. À frente, Jesus. Silencia e põe-te a pensar. Os socorros divinos se estabelecem onde muitos de nós se esquecem, aturdidos e distraídos para buscar. O amor sempre se expressa, dissipando sombra, doando luz, sem barulho e sem pressa, aliviando o peso da cruz.
Em a natureza sempre grandiosa, no vento suave, na brisa doce, foi o amor que tudo nos trouxe. Na tempestade que assusta e destrói, na calmaria que adiante se faz, na solidariedade que reconstrói, está o amor edificando a paz. Por tudo isso, amados irmãos, tenhamos mais consciência. Diante de tantas transformações, permanece a divina providência. Guardemos em nossos corações a certeza do auxílio, do amor. Segue mitigando as aflições à frente, Jesus, nosso Senhor. Muita paz, meu Senhor.